Fala pessoal, veja o que os comentaristas falaram sobre a vitória do Atlético Paranaense e a derrota do Vasco. Esse domingão, estamos aqui com o Paulo César de Oliveira, que agora vai avaliar para a gente a arbitragem do jogo do Atlético Paranaense contra o Vasco, a vitória do Furacão pelo placar de 1-0. Ô PC, acho que a gente até dispensa o comentário aqui sobre a expulsão do Hugo Moura, porque é um lance absolutamente claro, não há como qualquer cidadão de cabeça normal reclamar da expulsão, que o lance foi muito claro e não cabe nem debate. Tô correto? Não, decisão correta, indiscutível. Não tem 14 minutos tem como errar esse lance, né? E que bom que seria se todos os lances fossem claros assim, e cristalinos, né? Assim. Né? O problema são aqueles que ficam ali no campo da interpretação. Como esse, por exemplo, em que o Vasco, né, pedia a expulsão de um jogador do Atlético Paranaense, não foi marcado no campo, quando o Verratti tenta dar um chapéu no defensor e há um toque no braço, né, PC? Exatamente. A gente vai rodar o lance aí, a disputa do Verratti com o Kaique Rocha. Olha só, numa jogada rápida de ataque ali, o Verratti dá um toque na bola, tem essa ação do Kaique Rocha, que no primeiro momento ele está até com o braço junto ao corpo, mas é aí sim aquele movimento adicional totalmente diferente que a gente fala da ação comparando com o lance lá do Michel Araújo, né? Porque ele salta, primeiro que ele salta, né? Ele já salta para impedir a passagem da bola e ele tem um movimento adicional ali, extensivo ali. A posição era boa no começo, mas termina com a infração que o Daronco não consegue perceber em campo. E aí eu chamo a atenção que o assistente tinha que ter marcado, porque ele está de frente com a jogada. Esse é um lance que não poderia passar para jogar pressão lá para a cabine do VAR para poder fazer a análise. Olha, no mínimo a falta, né, PC? Falta, indiscutível. Uma mão ele salta, né, tentando bloquear a passagem da bola, ele está distante, não fala nem disputa, olha só. E tem essa ação com esse gesto expansivo aí, a dúvida levando a bola, PC? Levando a mão Seria na bola. Um caso para a expulsão do Kaique Rocha? Daria para entender que era um lance claro de gol, o fato dele ser o último jogador do Atlético? Durante a transmissão, a gente analisou pela câmera 1 e depois a gente deu o replay na câmera fechada. Eu gostaria, com a sua permissão, logicamente, se a gente pudesse já rodar o áudio do VAR, não sei se a nossa equipe já preparou, para chamar a atenção com a imagem aberta, para ver a distância que o Léo aqui, o lateral direito, o Léo Godoy, estava em relação à disputa na imagem aberta, e eu acho que tem debate esse lance. Vamos então ao áudio do VAR sobre esse lance do Verratti com o Kaique Rocha. A bola não entra, o goleiro está bem fora do gol. Ok. Legal! Sem impedimento. Nada. Eu vou ver um habilitado, mão, tá? Tá habilitado. Possível mão de defesa depois. Tá, tem campo narra corpo. Campo narra corpo e depois narra braço, tá? Tem a infração para depois ver a situação tática, caso Isso aí. tenha. Tô no ao vivo. Me dá a diagonal. Essa é a diagonal A, Pablo. Tem a 8A. 8A. Ok. Faz frame a frame nessa 8A. Agora. Depois vê a tática, tô no ao vivo. Tá. A gente só tá checando a questão tática lá, tá? Ok. E se pega no braço realmente ou Dá não. uma olhada na tática, Fábio. Tá, vamos ver a tática. Vai vir pro ataque do branco, tá? Ele ia fazer um drible e Zona ainda neutra. ter a possibilidade desse Isso, jogador toque chegar lateral, aqui. tem um jogador chegando pela esquerda, não temos os 4D. A direção não é frontal, tá? A bola toca no braço, a direção não é frontal. Tem um outro jogador Perfeito. chegando, não sei E esse a jogador podia proximidade. chegar. A direção é pro centro do campo e tem um defensor chegando em velocidade que ia poder disputar essa bola, tá? Concordo, um toque pelo alto, seguimos. Sem dó. Aqui é a bola zona neutra, tá? Já tá checado, tá? A direção do drible é pro meio do campo. E no meio do campo tá chegando outro defensor, tá bom? Não tem configuração tática de Dogson, ok? Ok. Jogador que cai é cansaço, tá? Nada pra checar depois. Ok. Já, tá tudo ok. Paulo César de Oliveira, gostaria de ouvi-lo. A impressão que eu tenho, PC, ao olhar assim, né, é que o VAR acertou para mim. Houve o erro de não marcação de falta, mas eu acho que tem fundamento a decisão deles ali com a chegada do lateral. Eu tenho a impressão de que o lateral estava em velocidade, o drible do Verratti foi para o meio, e acho que a bola talvez ficasse mais para o Léo do que para o Verratti. No mínimo, talvez tivesse uma disputa, mas queria ouvi-lo. Essa a sua avaliação, que eu respeito, né? Um lance realmente de interpretação, que está no campo da interpretação, respeito completamente. Primeiro, com relação ao toque do Verratti.
O VAR fala que é um toque para o centro do campo, ele está dando um toque para o centro do campo. Para mim é um toquezinho leve, sutil, justamente só para tirar o Kaique Rocha. Ele dá um totozinho. Tiraria. Ficaria cara a cara com o goleiro. É só um totozinho, é um balãozinho, um totozinho para tirar o defensor da jogada. Outro ponto com relação à direção. Muitas vezes o jogador ele dá uma limpada na bola, quando ele dá um toque que é muito rápido e a bola vai lá para o mastro da bandeira, lá para a lateral da área, ok, a gente tira a direção. O Verratti, esse toque sutil que ele deu é para o meio e ele vai ficar mais frontal ainda, porque ele está basicamente na lateral da área, ele dá um toque que é sutil, olha só, dá um toque que é sutil e vai ficar mais ainda na posição frontal para ir para o confronto com o goleiro do Atlético Paranaense. Eu respeito, né, a avaliação do VAR, respeito a sua interpretação, mas para mim configura uma situação clara de gol. O que vocês acham? Principalmente com a imagem aberta, com a câmera de impedimento, o Léo Godoy, é aquilo que a gente sempre fala, depois que a jogada, e o Verratti para, e o Kaique Rocha corre, domina a bola, e todo mundo ainda para ver se o árbitro vai apitar ou não, aí o Léo Godoy já chegou. Mas na hora do toque, vou pedir até para parar. O lance é difícil, né? O lance é difícil, mas na hora do toque a gente para. Aí, dá um toque aqui, a gente parou. E ia sair na cara do gol. É um totozinho só, não é uma bola pro centro do campo, eu tô saindo da direção do gol. E a direção do drible é para limpar a jogada, para ele poder ficar cara a cara. É só um totozinho para limpar. E a partir da mão... E a partir da mão do defensor... Ele ia ficar sob o domínio da bola, né, Felipe? Totalmente. E a regra fala que além da questão, é o domínio ou a possibilidade... Ele já estaria dominando. Ou a possibilidade, ele já dá um totó e a gente para. Vou pedir para parar, por favor, na hora do contato, olha só. Ele dá um totozinho, paramos aqui. Cara, se essa bola não bate, né? Desculpa o cara, viu? É só a expressão aqui, né? Não é com nenhum de vocês. Mas assim, esse toque que ele dá aqui, se essa bola não bate no braço do Kaique Rocha, então um totozinho para limpar, ele vai embora, ele vai para o confronto com o Neto. E o Felipe Godoy, ele está muito distante. Depois que o Kaique Rocha para e vai lá buscar a bola, o Felipe Godoy chega na jogada. A direção do toque, eu sei que importa, né? Se ele dá um toque que vai para a lateral, ok. Mas esse lance, o toque é para o centro do campo, mas para limpar a jogada, para ele ficar cara a cara com o goleiro. Por mais que não fosse um toque em direção ao gol, o VAR poderia ter levado isso em consideração também, né? É isso, é difícil o lance, mas eles tiveram a leitura do Felipe lá. Eu tive a impressão, eu fiquei com o pessoal do VAR, eu acho que a interpretação também E eu coloco até uma pimenta dentro dessa avaliação. Se o Daronco marca a falta, o assistente, que deveria ter marcado a falta, né? Esse é um erro claro, né? Gravíssimo. Claro. A falta tinha que ter sido assistente marcado. De frente. O assistente marca a falta, o Daronco apita. Olha, eu aposto as minhas fichas aqui que era falta e cartão vermelho. E dificilmente o VAR buscaria elementos para falar, não, o toque é para o meio. Sim. Porque normalmente quando as avaliações têm sido muito no sentido de sustentar a decisão de campo. Essa falta marcada e a aplicação do cartão vermelho, eu aposto as minhas fichas que o VAR não chamaria para diminuir para cartão amarelo. Está no campo, acho que tem assim a questão da interpretação, respeito mesmo, mas na minha avaliação é um totozinho sutil para limpar a jogada e se não tem esse toque de mão, ele domina e vai para o confronto com o Neto, para mim, configura, principalmente com... Eu tinha dúvida até com as imagens da transmissão, mas com a imagem divulgada pelo VAR, principalmente com aquela câmera aberta lateral, o Léo Godoy estava distante, ele iria para o confronto e, para mim, configuraria assim uma situação clara de gol e o Kaique deveria ter sido expulso. Maravilha! Não, claro. Maravilha, PC. Brigadão. Ótimo. Trabalhou hoje, PC? Tamo aí, tamo na sequência. Acordei 4 da manhã, participei de uma corrida. Que isso, logo cedo. É isso que e estamos aqui. Quantos quilômetros? 12. Era meia maratona, mas eu fui ali com 12. Foi de carro ou de bicicleta? Não, aqui, na corridinha. Que isso? Mantendo a saúde. Em forma. Preciso treinar, né? É uma forma de fazer a terapia, certo. Porque o campeonato está exigindo bastante, viu? Valeu, PC. Bom descanso, boa semana. Ótima semana para nós todos. Valeu. Vamos mostrar, então, os melhores momentos agora dessa vitória do Atlético Paranaense, que deu a ele a liderança do Campeonato Brasileiro. Um jogo em que foi um amasso, né? Vale lembrar que, mesmo com 11 jogadores, 11 contra 11, o Atlético já fazia um jogo para estar vencendo o jogo, né? Tá vencendo ali até aquele momento.
Principalmente no primeiro tempo. Depois teve Só para ressaltar, né, esse foi o lance que tirou o Canóbio do jogo. Logo no comecinho, né, ele toma um pisão ali no pé esquerdo, né, e acaba sendo substituído, um dos principais jogadores do Atlético aí logo cedo. Ele sai bem cedo do jogo. E aí Na verdade foi esse aí, né? A torção no tornozelo. Juntou o pé, o pisão com o tornozelo, né? Eu achei o Atlético foi muito superior ao Vasco, mas em meados da segunda etapa eu esperava mais do Atlético. Sim. Acho que poderia, claro, perdeu muita chance no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Vasco em alguns momentos conseguiu até levar uns sustos aí para a área do Neto. E o erro do Hugo Moura, né? Ele tinha tanta coisa para fazer nesse lance, ele podia ter tocado pro lado. Tão cedo do jogo. Isso aí dá um desespero. Mas quando o cara comete um erro desse, Felipe. Mas jamais poderia ter feito a falta ali. Era não, muito jamais. Com a força dele, aí ele tem que torcer para coisa. O Léo Jardim, né? Ali era pegar uma bandeirinha e, ó, Léo Jardim, Léo Jardim. Ainda mais você tendo um goleiro como o Léo, na verdade. Mas mesmo que o Vasco tomasse o gol, muito mais fácil 11 contra 11 para buscar depois difícil, ali daí tem coisas que buga a cabeça, né, cara? Com certeza. Fácil falar agora, né? Mas lá no campo, na hora, é difícil. Mas assim, o que eu mais acho assim do Vasco, mesmo com os 11, lógico que não deu tanto tempo, mas depois que você perde, ele ficou com os 3 zagueiros muito ali, ele joga muito na base dos alas e ficou muito sobrecarregado os volantes de novo e ele não conseguiu nenhuma maneira se remodelar, assim, sabe? Às vezes o Piton ele saía por dentro para fazer e o Atlético ele tinha essa coisa porque ele deixava o David por fora e ele poderia ter colocado o David mais por dentro. Que fosse, que fosse os 5 atrás e esses 3 ali na frente para dar uma folga para o Coelho. Então o Vasco ele não conseguiu se remodelar. E eu também não entendo por que o João Vitor demora tanto para ser titular e jogar e utilizar ele, mesmo que seja com 3 zagueiros, Felipe. Teve bons momentos. Né? Quando ele entra, ele entra bem. E lá no Corinthians, quando ele chegou, ele jogou primeiro de lateral até, né? E depois ele veio para a zaga. Cara, ele tem uma saúde, uma condição de ser esse terceiro zagueiro para ajudar na saída, que quando também acaba jogando qualquer um outro, até ele não tem. E no segundo tempo, você vê ele que fez esse belo lance, que estava impedido, o Verratti, né? Então é um jogador que eu acho que poderia somar para o Vasco também, mas o Vasco ele tem que rever essa questão do seu posicionamento, essa parte tática. Se foi expulso um e eu estou precisando, os alas, né, que também são laterais, o Piton e o Paulo Henrique, eles também têm que se comportar de uma maneira tomando mais cuidado com essa parte de trás. E eles não tiveram isso. Então, nesse momento, até com 1 a menos, eles estiveram marcando errado. E aí facilitou muito também para o Atlético. Agora faltou ao Atlético matar o jogo, né? Porque com a quantidade de oportunidades que o Atlético criou no primeiro tempo, foram 4 bolas na trave. Além do gol, 4 bolas na trave. O Atlético não se conseguiu deixar esse placar mais confortável, a ponto de, no segundo tempo, o jogo, embora o Vasco não criasse muita coisa, mas o jogo chegou a ficar em risco, né? Principalmente com o David, que foi quem mais tentou no Vasco. Arriscou alguns chutes, a bola saiu longe, mas tentou muito, teve uma oportunidade para bater de esquerda, de dentro da área, próximo ao gol, ele também chutou para fora, mas o resultado poderia, apesar de todo o volume do primeiro tempo, poderia ter escapado, porque o Atlético no segundo tempo permitiu ao Vasco sonhar com o jogo, né? A sensação é que se o Vasco tivesse os 11 em campo, poderia ter buscado pelo menos empate no segundo tempo. E o Atlético tem uma condição tática que é muito melhor do que a do Vasco e técnica, né? O Vasco ele tem sofrido demais depois da saída do Ramon, a partir do jogo contra o Criciúma. É um Vasco que tem começado a regredir. E acho que esse é o cuidado que o Vasco tem que ter, questão de espaçamento em campo, que a gente via que o Vasco já tinha alcançado uma compactação, está começando a ser um Vasco espaçado de novo, um Vasco que conta demais com a jogada pelos lados do campo, não consegue construir pelo meio, né? É um time frágil diante de um adversário, ainda que lute bastante, que é um time muito aguerrido, é um time que é fragilizado. Nesses 2 últimos jogos foi pior, eu acho, assim, infelizmente, com esse treinador interino, e outro cara assumindo, não é fácil, mas é isso que ele vai ter que consertar. Ainda tem tempo, mas precisa contratar um técnico, né? Essa é uma urgência, já que houve o episódio da confusão e a demissão estranha do Ramon, né? Que se demitiu, tão demorado algumas coisas e a demissão foi tão rápida, 11 minutos, né? Demorou. Enfim, vamos ouvir... 11 segundos. Hã? Você falou 11 minutos. 11 minutos. Segundos. 11 minutos. Minutos, né? Minutos. Vamos ouvir o Cuca e o Rafael Paiva, que é o técnico interino do Vasco, depois de Atlético 1, Vasco 0. Eu vi um jogo, um começo maravilhoso nosso, muito bom. Incrível que é futebol, né? 11 contra 11. Quando passou a ficar 11 contra 10, aí a dificuldade aumentou porque o jogo já não era
um jogo aberto como foi no começo, né? Com o Vasco atacando. Eles fizeram inteligentemente, o treinador do Vasco fez 2 linhas de 4 e deixou apenas o Veguete na frente para ser esse cara para prender a bola. Então o campo ficou muito curto para nós lá atrás. A viagem não cansa, mas é um contexto geral que você não pode treinar. Eu tenho hoje 59 dias de Atlético com 14 jogos. Eu não treinei. Eu não consigo treinar, eu tenho só que recuperar os jogadores. Eu não tive uma semana livre para poder pôr algumas variações que a gente pretende taticamente. E eu tenho feito os treinos táticos na véspera do jogo. O Canóbio, né? Ele está com um entorse no tornozelo e no joelho. Torcer para que não seja nada, porque ele faz muita falta para nós. A gente sofre sempre muito no início do jogo aqui, né? Então a gente colocou ali 10, 15 minutos, vamos sofrer sem tomar o gol para a gente tentar entrar no jogo, e foi exatamente o tempo que a gente ficou, a gente sofreu, mas perdeu um jogador, né? A gente sofreu dobrado, né, praticamente, até se reajustar no jogo. Acho que no intervalo a gente conseguiu ajustar bem, porque a gente entendeu a forma que eles estavam tentando buscar o gol. E a gente tem qualidade para jogar, é um time que tem qualidade, é um time que gosta da bola. O erro do Hugo foi um erro do Vasco, foi um erro de todos nós, e é bola para frente. A gente tinha que se organizar para continuar o jogo e não ficar remoendo quem errou. E o grupo é maduro bastante para lidar bem com essa situação. E o jogo contra o Criciúma foi um jogo que saiu um pouco da mão, da normalidade, né? A gente tem que acreditar, a gente tem que dar a resposta contra o Vitória, e é isso que a gente vai trabalhar para fazer. Para tentar dar a resposta agora, buscar as vitórias de novo, buscar o caminho de novo, e temos que ser forte para passar por essa situação difícil. Essa resposta precisa ser rápida do Vasco, porque hoje o Vasco se encontra já na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, com apenas 3 pontos até aqui. E os 3 times que estão abaixo, ainda tem um jogo a menos que o Vasco, né? Então a situação começa a preocupar, o Vasco precisa logo contratar um treinador. Vamos ouvir também